Nós sabemos que escutar é mais do que ouvir. Escutar é um ato que vai além da mera capacidade auditiva e envolve uma interação profunda com o que é comunicado e, sobretudo, com o nosso interlocutor. Enquanto ouvir é uma atividade sensorial, é uma atividade passiva que consiste na percepção dos sons. Ouvir implica um processo ativo de interpretação, de compreensão e recebimento também das informações que são comunicadas. E escutar envolve empatia, atenção e a intenção de se conectar com o interlocutor, buscando captar não apenas as palavras ditas, mas também os sentimentos e o interesse por trás dessas palavras. É o que nós chamamos de escuta ativa. E essa escuta ativa é essencial em contextos de interação humana, porque favorece a construção de vínculos e o entendimento mútuo. Quando alguém realmente escuta, está presente e demonstra um interesse genuíno pela perspectiva do outro. Isso permite uma comunicação mais eficaz e autêntica, em que ambas as partes se sentem valorizadas, compreendidas e pertencendo, não é? É aquela sensação de pertencimento, de inclusão. Então, ao ouvir, interpretamos nuances, identificamos emoções e validamos a experiência do outro, criando um espaço seguro para que a comunicação flua de maneira mais profunda, mais significativa. E, além disso, ouvir exige habilidades como paciência, concentração e capacidade de evitar julgamentos prévios ou respostas automáticas. Então, é um exercício que fortalece a nossa capacidade de empatia e promove também a autocompreensão, porque ao dar espaço para o outro, também refletindo sobre nossos próprios pensamentos e reações, a gente pode encontrar uma sintonia, estabelecer o que os franceses chamam de rapport. Então, ouvir é uma prática fundamental para o desenvolvimento pessoal e para a construção de relações construtivas, saudáveis, sendo um ato que transcende a simples audição e se configura como uma atitude consciente e transformadora no âmbito das relações humanas. Por que a escutativa é importante na área da saúde e na prática clínica? Porque isso significa interação e o domínio requer o aspecto, né, da escutativa, requer o cultivo de prática deliberada. Você busca manter uma escutativa. Então, a comunicação é caracterizada por uma troca na qual uma parte, o remetente, transmite ou comunica, seria melhor usar a palavra comunica, porque comunica é mais amplo, porque comunica significa pôr em comum, ou seja, é uma relação dialógica, não é só a transmissão, mas é também uma
comunicação como uma via de mão dupla. Então, essa troca comunica, né, alguma mensagem, e essa mensagem, né, ela, quando ela é veiculada a alguém que está com escuta ativa, essa pessoa que está ouvindo e está escutando, ela vai confirmar o recebimento dessa comunicação, dessa mensagem, e vai fornecer também um feedback ao emissor da mensagem para que aí haja um entendimento mútuo. Então, a capacidade de se comunicar efetivamente não é inata, por isso que eu falei em deliberada. Deliberada por quê? Porque essa habilidade ela é aprendida e requer prática, requer um refinamento constante, contínuo. Então, isso seria uma espécie de proficiência que sustenta o trabalho em equipe também, constrói relacionamentos mais fortes com os pacientes, vitais para resultados positivos na atenção à saúde. Então, a comunicação eficaz promove a eficácia da resolução de problemas dentro das equipes e reduz significativamente a probabilidade de erros. Então, a escuta ativa é importante para a segurança do paciente e da própria equipe e dos resultados de saúde. Então, muitos profissionais da nossa área subestimam os desafios de manter uma comunicação clara em um ambiente de saúde exigente. E esse erro de julgamento geralmente amplifica o estresse no local de trabalho. Por exemplo, em um contexto de uma sala do bloco cirúrgico, onde todos estão focados na tarefa e se esforçando para obter resultados positivos para os pacientes. Então, as respostas às perguntas podem ser reduzidas devido a pressões do tempo. E essa comunicação abreviada pode levar a interpretações errôneas, o que pode aumentar o estresse da equipe. Portanto, apesar das restrições de tempo, buscar clareza e integridade na comunicação é essencial para minimizar mal-entendidos e melhorar o desempenho geral da equipe. Então, ao receber informações que são comunicadas, incluindo sentimentos, emoções, conceitos, do emissor dessa mensagem, o papel do receptor, do destinatário, se estende além de um mero conhecimento de que aquela mensagem foi recebida. Então, as informações, ou melhor, as mensagens que são comunicadas, que podem ser interpretadas como positivas ou negativas a partir da perspectiva daquele ouvinte, tem o potencial de influenciar o resultado desejado pela pessoa que emite a mensagem. Então, a gente muitas vezes pensa que está comunicando. Eu vou evitar a palavra transmitindo, usar a palavra comunicando. Comunicando uma mensagem, mas a gente não tem certeza se essa mensagem está sendo recebida como nós gostaríamos que fosse. Então, a gente sabe o que diz, mas não sabe o que o outro está pensando ou como o outro está recebendo a mensagem. Então, por isso é importante que o receptor dessa comunicação deve fornecer um feedback ao emissor. O feedback abrange um reconhecimento do receptor
juntamente com uma recapitulação de sua compreensão dessa mensagem compartilhada pelo emissor. Isso permite que o emissor ou o remetente confirme a precisão da mensagem recebida ou ofereça uma reformulação para obter uma clareza maior. E esse processo permite que o destinatário, que o receptor da mensagem, busque mais esclarecimentos por meio de perguntas, facilitando uma melhor compreensão dessa mensagem. Então, significativamente, esse processo de esclarecer ou esclarecimento comunicativo não consome tempo adicional, nem prejudica o que está sendo feito, a tarefa, o trabalho que está sendo feito, ou a qualquer evento, né, que esteja ocorrendo. Pelo contrário, esse processo de esclarecimento comunicativo melhora o atendimento ao paciente ao incorporar elementos improvisacionais na comunicação. Então, simultaneamente, entender o impacto dessa tarefa de escuta que vai envolver a atenção na integração auditivo-motora, que é benéfico. Então, a interação entre a empatia do médico e a emissão das mensagens afeta significativamente os resultados para o paciente. E o momento dessas interações pode influenciar também a forma como o paciente vai se sentir, e isso pode mudar tudo em relação ao que ele está vivenciando, aquele momento de receber uma notícia que muitas vezes não é boa. Por exemplo, uma notícia de câncer de pulmão. Então, ele vai receber do médico o diagnóstico. Então, essa compreensão precisa incluir fatores que são esses fatores críticos da comunicação. Então, principalmente em ambientes de saúde. Então, vários fatores podem obstruir a comunicação bidirecional, né? Quando a gente já fala em comunicação, a gente já entende que é bidirecional. Informação é um termo que não garante que ela é dialógica. Então, a comunicação eficaz é crucial na escutativa. Então, o modo de entrega da mensagem do emissor, do remetente, é tão significativo quanto o próprio conteúdo da mensagem em si. Então, a interpretação errônea de um tom de voz, né, da mensagem é muito comum e muitas vezes necessita de um mecanismo de feedback. Então, a comunicação verbal, seja escrita ou falada, carrega um tom implícito que pode afetar significativamente a compreensão daquela mensagem pelo receptor. Essa dinâmica pode dar origem a conflitos em vários contextos, incluindo dentro da equipe de saúde, nos locais de trabalho e no ambiente de atenção direta ao paciente. Por exemplo, as respostas devem ser concisas e precisas em uma sala de cirurgia. O tom que acompanha a entrega da informação também vai depender do momento específico, né, que se está vivenciando, mas desempenha um papel crítico. Emoções ou atitudes subjacentes que são transmitidas nas palavras do emissor podem levar a mal-entendidos e falhas na comunicação. Então, a forma, quando é uma forma escrita de comunicação verbal, pode, às vezes, promover emoções negativas devido a um tom assumido, contrastando com as trocas presenciais que tendem a ser mais diretas.
Então, a interpretação errônea do tom de palavras escritas é muito frequente, especialmente, né, em contextos cirúrgicos, sendo focadas em detalhes orientadas para tarefas. As equipes cirúrgicas geralmente declaram suas mensagens transmitindo informações bem específicas. Então, como resultado, as gentilezas são frequentemente omitidas, contribuindo para potenciais mal-entendidos. E quando a linguagem é escrita, né, muitas vezes se pode até contornar a frieza, não é, de uma mensagem por meio, não é, de emojis, não é, por meio de interrogações confirmando se a pessoa entendeu. Então, a comunicação não verbal é um componente também significativo da interação, abrangendo linguagem corporal, toque e períodos de silêncio. Então, o comunicador e o receptor da mensagem exibem linguagem corporal, indicando envolvimento positivo ou, pelo contrário, um desconforto. Então, o comportamento físico de uma pessoa frequentemente vai revelar seus sentimentos genuínos, mesmo quando estes sentimentos parecem contrastar com suas palavras, né, com a mensagem falada. Então, exemplos de linguagem corporal incluem saídas abruptas após uma troca de informações, revirar de olhos, suspiros, balançar a cabeça, evitar contato visual, colocar as mãos no quadril, né? Ou manter uma postura mais rígida ou revelando um distanciamento. Então, essa comunicação não verbal pode sugerir uma gama de emoções, desde indiferenciada, desde o desacordo até o descontentamento completo. Então, o toque é um outro elemento da comunicação não verbal, que pode servir como expressão de empatia ou uma tentativa de exercer domínio. Então, muitas vezes o toque tem um significado ou interpretação ambivalente. Aí que está o problema. Então, embora esses gestos normalmente transmitam uma intenção positiva, benevolente, sua recepção pode variar com base nos níveis de conforto individuais. E também depende da cultura. Né? Em determinadas culturas, o toque pode ser interpretado de uma maneira contrária à intenção de uma pessoa, que toca, não é, na outra no momento da comunicação. Então, embora seja fundamental respeitar esses limites das pessoas, da personalidade também da pessoa, a gente precisa conhecer o outro, também ter uma, um grau, não é, de aproximação pessoal desse outro, não é, para também tocar, bater no ombro, tocar na mão. Então, todos esses aspectos são importantes e vai depender muito das pessoas que estão ali envolvidas na comunicação. Por outro lado, o silêncio, né? Então, o silêncio muitas vezes é esquecido, mas o silêncio pode também transmitir uma mensagem potente, né? Então, há quem diga que o silêncio é uma forma de comunicação, e é. Então, o silêncio pode sugerir uma contemplação pensativa ou um choque profundo, deixando, às vezes, uma pessoa sem palavras ao receber determinada mensagem. Então, proporcionar ao indivíduo um tempo adequado para que processe as informações e
e formule uma resposta é fundamental durante essas situações. Então, períodos de silêncio, comumente chamados de espaços mortos, não necessariamente exigem um preenchimento com conversas inconsequentes. Muitas vezes nós costumamos nos incomodar com o silêncio e a gente tende a estar sempre falando, seja lá o que for, porque a gente acha que o silêncio é, é desconfortável. Mas o silêncio é importante até em uma exposição. Você está fazendo uma exposição publicamente e muitas vezes pequenas pausas, até para respirar, são importantes. Né? Então, a gente precisa de algumas reflexões, né? Quando a gente pensa na escutativa e na escutativa com essa série, né, de aspectos fundamentais que vão representar, né, um grande significados, né, grandes ou menos intensos, mas significados que podem ser para o bem ou para o mal. Então é preciso sempre estar atenta a essas questões também, essas questões que não devem ser subestimadas. E falei há pouco em feedback, né? Então, o que seria um feedback eficaz na comunicação? Então, para fornecer um feedback eficaz nessa interlocução, é preciso primeiro desenvolver fortes habilidades de escuta ativa. E isso vai facilitar uma comunicação clara, né, das ideias que eu quero passar para o meu interlocutor. Então, por exemplo, o que é que pode me tornar uma ouvinte proficiente? Primeiro, concentrar-se no remetente. Então, como é que eu vou exercer a escuta ativa se eu não me concentro, se eu não estou atenta ao emissor da mensagem? É preciso dar toda a atenção a quem está falando e também à mensagem. Então, é preciso se concentrar no emissor da mensagem. Também ouvir essa mensagem. A mensagem ela é pretendida. Em vez de ouvir o que eu quero ou eu espero ouvir, a gente precisa se esforçar para entender o significado pretendido pela pessoa que está comunicando. E mais importante ou igualmente importante, é abster-se de julgamentos prematuros. A gente sabe o quão precipitados ou precipitadas nós podemos ser e quando reagimos impulsivamente, e aí a gente acaba incorrendo, às vezes, em erros, porque a gente não é capaz de esperar um pouco. Né? Uma professora do doutorado, ela sempre dizia, quando você alguém perguntar a você sobre alguma coisa, então aquela pergunta você vai emitir uma resposta, você pense um pouco. E aí ela dizia sempre, e eu nunca esqueci, cabe muito pouca coisa na ponta da língua. Então é preciso pensar diante de uma pergunta, diante de uma questão. Vamos pensar antes de responder. Né? Então, evitar fazer julgamentos rápidos, né? Principalmente quando o nosso relacionamento com o emissor da mensagem não for uma relação antiga ou não for um relacionamento mais robusto. Então, vamos observar a linguagem corporal do emissor.
para obter insights sobre suas atitudes em relação à mensagem. Isso é muito importante. Então, muitas vezes a gente vai observar um descompasso, uma, uma discrepância entre o que a pessoa fala e o que ela expressa por meio da comunicação não verbal. Isso é muito importante ter sempre em mente. Também é importante refletir, né, diante da mensagem e do emissor dessa mensagem e parafrasear. Então, reitere o que você entendeu com suas próprias palavras. Isso demonstra o seu engajamento e confirma a sua compreensão. Quando o paciente está contando a sua história, durante a anamnese, ele está narrando os problemas que ele tem vivenciado. Então, muitas vezes, após cada período, né, em que ele fala, você pode repetir para ver se você entendeu bem. E às vezes você não entendeu, e aí o nosso interlocutor, paciente, vai retificar o que nós falamos, o que ele falou e que nós não entendemos de maneira apropriada. Além de refletir e parafrasear, é importante pedir esclarecimentos. Não hesite em perguntar se alguma parte da mensagem ficasse um pouco nebulosa, obscura. Né? Isso vai garantir uma compreensão mais precisa e vai evitar tanto falhas de comunicação, né? Que muitas vezes se expressam como mal entendidos. Né? E manter sempre o foco é outra questão importante do feedback eficaz. Mantenha o foco. Se o emissor sair do assunto, gentilmente vamos direcionar a conversa de volta para o problema ou preocupação, o assunto original, incluindo a situação da entrevista clínica, não é? Da consulta, da anamnese. E evitar também distrações e suposições, né? Que tem a ver com o que falei antes, essa questão de suposições em relação ao entendimento ainda não muito claro, ou então a julgamentos precipitados. Então, não se distraia e não suponha, né? Sem antes esperar um pouco e refletir. Então, mantenha o foco nas palavras do emissor da mensagem, em vez de deixar seus pensamentos vagarem ou fazer suposições infundadas. Muitas vezes, quando o nosso interlocutor está falando, às vezes também o paciente, a gente já está pensando no que vai responder e no que vai dizer. Então, enquanto a pessoa estiver, nosso interlocutor estiver falando, é preciso escutá-lo e não apenas ouvi-lo. Então, outro aspecto importante é ouvir completamente antes de responder, que tem a ver com o que já falei antes, mas é preciso se certificar de ter ouvido e entendido a mensagem inteira antes de responder. Então, a escuta ativa é um processo que ela é bidirecional, ela é um processo comunicativo e não apenas informativo. Assim, a escuta ativa exige um engajamento total. Tanto seus colegas da equipe de saúde quanto seus pacientes vão valorizar muito essa ferramenta de comunicação aprimorada. Então, conte a gente aqui nos comentários o que é que você pensa disso? Que situações você já vivenciou, ou na disciplina de semiologia, realizando as primeiras anamneses, ou mesmo posteriormente na graduação? O que você vivenciou e que tem a ver com o que nós falamos? E o que é que você pensa, não é, desses apontamentos, não é, que eu coloquei aqui neste vídeo sobre escuta ativa?
Então, escuta ativa não é muito mais do que audição, do que escutar não é muito mais do que ouvir. Então, até a próxima.